Haddad não garante a promessa de Lula, referente ao aumento do salário mínimo para R$ 1.320. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu que o salário mínimo de R$ 1.320, outrora iniciado, não vai vigorar nos primeiros meses desse ano. Uma ala do governo defende manter o valor de R$ 1.302 durante todo o ano. Já a outra quer que o mínimo seja de R$ 1.320 e que comece a valer a partir de maio, no Dia do Trabalho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não garantiu o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 neste ano, como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O possível declínio ou recusa da proposta, segundo ele, se dá pelo aumento no número de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, impactados pelo mínimo, o que afetou a reserva fiscal para o aumento. Em outras palavras, esse aumento pode elevar e muito os gastos do INSS. Assim, temos que ainda não foi batido o martelo sobre o novo valor do salário mínimo de 2023, ou seja, não sabemos se vai ser R$ 1.320 ou R$ 1.302. Segundo Haddad, a promessa de reajuste feita por Lula não foi quebrada. Abre aspas. Não tem pacto rompido. O presidente cumpre sua palavra neste mês e cumprirá em todos os anos. É um compromisso de vida dele. Fecha aspas. Não posso submeter uma decisão sem os cálculos estarem refeitos. Fecha aspas. Declarou. Mas, doutor, e aí? Como que fica a pensão que é calculada com base no valor do salário mínimo? Agora, como forma de gratidão, antes de te responder, eu peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Como não há nenhuma definição em relação ao novo valor do salário mínimo, pode levar em consideração em relação ao valor de R$ 1.302, valor este definido pelo governo Bolsonaro. E segundo especialistas, a tendência é que esse valor permaneça até o final de 2023. Isso significa que em fevereiro você deve pagar a pensão com base nesse valor, fazendo o cálculo de acordo com o que foi determinado na sua causa. Então, se posteriormente for aprovado o salário mínimo de R$ 1.320, você deverá fazer a correção novamente de acordo com a porcentagem da pensão que ficou estipulado na Justiça e fazer o pagamento com um novo valor. Mas caso isso ocorra, estarei fazendo o acompanhamento das notícias e gravarei um vídeo orientando a todos vocês em relação ao aumento do salário mínimo. Portanto, você papai ou você mamãe que paga pensão alimentícia devem ficar atentos em relação ao novo valor do salário mínimo. Como ainda não foi batido o martelo em relação ao valor de R$ 1.320, você deve fazer o pagamento da pensão em fevereiro, caso ainda não haja uma outra reviravolta, sobre o valor de R$ 1.302. Ou seja, se você paga 20% do salário mínimo, você deve fazer o cálculo 1.302 vezes 20% do salário mínimo. E assim você vai obter o valor que você deve pagar a pensão. Se por um outro lado você paga 30% do salário mínimo, você deve fazer o mesmo cálculo e assim por diante. Você deve pegar o valor de 1.302 vezes a porcentagem que você paga em relação à pensão alimentícia, que você obterá o cálculo, o valor a ser pago de pensão alimentícia. Lembrando, em janeiro não deve ser pago o novo valor, pois a pessoa trabalha em dezembro para receber em janeiro. Agora a pessoa está trabalhando em janeiro, então em fevereiro ela deve realizar o pagamento com base no reajuste do valor do salário mínimo, que até então o que está sendo levado em conta, o que está em vigor, é o valor de R$ 1.302. É isso aí. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.